Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de trade no ar para análise, palpites e prognósticos. Os jogos teremos hoje no dia 16 de novembro de 2024. Ontem um dia muito interessante aqui no YouTube, mas acima de tudo lá no nosso grupo VIP. Conseguimos ali 3 greens em 4 chips. Teve uma quinta ali que a gente mandou do Karl Anthony Towns, mas ele acabou não entrando em quadra. Foi um dia muito produtivo ontem, inclusive a gente também tinha indicado para a galera ali, lá, né? Na verdade foram 4 greens de 5 chips e a sexta seria o Karl Anthony Towns. Uma delas foi um bingo ali, né, de 3,60. Hoje a gente vai mandar uma chip especial, COD acima de 6 lá pra galera. Segundo dia consecutivo que a gente bateu aí essa nossa oddzinha especial e hoje estará disponível também pra galera lá no nosso grupo VIP. Chame no contato aí do lado, o menor preço do mercado por apenas R$40. Você vai conhecer o nosso grupo VIP, ter acesso a todas as nossas chips estatísticas diárias por um mês e também a todos os nossos guias e-books, o grupo VIP mais completo do mundo com mais números e estatísticas para você se tornar um apostador de mais alto nível. Somente para maiores de 18 anos e não se esqueçam, se você ainda está começando, valores baixos, vamos com calma e vamos analisar aqui os jogos que teremos hoje, mas não sem antes pedir para vocês deixarem um like. Sábado aqui as coisas são mais devagares, então é muito importante que você clique no botão de joinha para o nosso vídeo ser entregue para mais pessoas. Meta de 200 likes, não se esquece de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo naquele seu grupo de WhatsApp que gosta de falar de basquete ou então que gosta de fazer uma fezinha, mas ainda nem conhece, né, esse mercado da NBA. E peço também para vocês seguirem nós no Instagram, @cestadetrade, link também na descrição do nosso canal de cortes e nosso grupo gratuito. Hoje eu vou mandar um bingo lá para a galera do grupo gratuito também, então acessem lá. Beleza, vamos começar aqui com Hornets e Bucks. O Charlotte Hornets hoje joga em casa contra o Milwaukee Bucks bem desfalcado. Damian Lillard já não joga hoje, ele perdeu, se eu não me engano, os últimos 2 jogos, mas o Milwaukee Bucks até que se saiu bem sem ele, né? Parece que ligou o sinal de alerta nos outros coadjuvantes ali do Milwaukee Bucks para que eles começassem a produzir bem também. Chris Middleton também não joga hoje, Giannis Antetokounmpo, o Green e também o Portis são dúvidas. Giannis é o melhor jogador do time, o Green vem sendo titular na ausência do Damian Lillard nesses jogos, e o Bobby Portis talvez seja o principal pontuador ali do banco dessa franquia. É muito importante que esses jogadores estejam em quadra, se estiverem saudáveis. Teremos aqui pela frente um Hornets mais fragilizado no garrafão, sem o Nick Richards mais uma vez, sem o Mike Williams também, e o Mikal Bridges também é dúvida para hoje, mais um jogador que joga ali na posição de ala de força e contribui na proteção de aro do Hornets, que mesmo com esses jogadores já é bem fraco, tá? Mas fica ainda pior sem eles. Então, o meu palpite aqui vai ser na pontuação do Milwaukee Bucks. Nós vamos fazer uma duplinha ali com a pontuação do Los Angeles Lakers, que enfrenta hoje o New Orleans Pelicans. Mas primeiro, vamos trazer aqui para vocês por que essa tip faz sentido. Vamos trazer aqui primeiro a pontuação do Milwaukee Bucks, tá? O mercado trouxe uma oportunidade de uma linha bem baixa, que se o Giannis estiver em quadra, a gente tem muitas chances de superar. A minha visão a princípio era trabalhar com a pontuação do grego, mas a pontuação dele, mesmo essa pontuação baixa, tá em 29,5. Eu acho um exagero, tá? Pelo menos para os meus métodos, mas vamos aqui acima de 100,5 pontos do Milwaukee Bucks, que apesar de jogar como visitante, enfrenta uma defesa muito ruim. E o Los Angeles Lakers, que também jogou recentemente, pode ser que a questão física seja um problema, eles enfrentam dessa vez um time muito frágil na defesa, no caso, o New Orleans Pelicans, então os Lakers devem pontuar bem e fechar essa odd aqui em torno de 1,60. Acima de 106,5 pontos dos Lakers, e como eu sempre digo, né, pessoal, vocês podem ajustar. Pô, Léo, eu gosto de uma linha um pouquinho mais baixa, só que com uma segurança um pouquinho melhor. Então, coloca aqui, acima de 104,5 pontos dos Lakers. Ô, Léo, eu gosto dessa do Bucks, mas eu não gosto da dos Lakers. Tem como eu trabalhar essa do Bucks com outra duplinha? Tem também. A gente tá só passando alguns exemplos aqui para vocês, mas se apeguem à análise de que o Bucks pode pontuar bem. Qual que é o ponto dessa análise? Nos últimos 10 jogos do Charlotte Hornets, eles sofreram 113,4 pontos de média para os seus adversários. Sofreram mais de 100,5 pontos em 90% dessas partidas. E eles enfrentaram diversos adversários de um nível ofensivo ali, digamos que pouco eficiente, como por exemplo o Miami Heat, o Toronto Raptors, o Detroit Pistons, o Philadelphia 76ers atual, né, desfalcado, etc. E o Orlando Magic. Mesmo assim, individualmente falando, a equipe dos Hornets não tem nenhum grande defensor assim, então pode ser, até por conta disso, que o Giannis tenha vantagem. Mais do que isso, para o Hornets parar ele, eles vão ter que fazer dobras e consequentemente tirar espaço para alguns bons arremessadores de 3 que os Bucks têm, como Pat Connaughton, Taurean Prince e o Gary Trent Jr., que precisa encontrar de novo a sua melhor eficiência. Mas falando aqui a respeito da equipe dos Lakers, de como eles podem produzir bem, bom, os Lakers é a terceira pior defesa da liga, então eles sabem que eles precisam pontuar bem se eles quiserem
vencer alguma partida. O New Orleans Pelicans é a quarta pior defesa por 100 posses de bola, por muito tempo eles foram os piores da NBA, e mais do que isso, nós também estamos falando de um Pelicans que é o quarto pior aproveitamento nos rebotes defensivos. Com isso, os Lakers podem conseguir alguns pontos de segunda chance. O Lakers, até aqui, é o quinto melhor ataque por 100 posses de bola da NBA, e essa eficiência é quase um dos 10 times mais rápidos da NBA, o que também é muito bom para essa nossa time. Se formos pegar nos últimos 10 jogos, os Lakers marcaram em média 118,1 pontos, superaram a casa dos 106,5 pontos em 70% dessas partidas, e os Pelicans, nos últimos 10 jogos, eles sofreram 114,3, sofreu mais de 106,5 pontos em 70% desses jogos também. Ah, mas eles não sofreram ontem contra o Denver Nuggets. Sim, mas o Denver Nuggets, depois que ficou desfalcado ali do Jokic, é outro time, completamente diferente. O jogo deles é em torno do Nikola Jokic. E aí acabou, né, que eles não conseguiram pontuar tão bem. Ontem, inclusive, a gente avisou a galera lá, depois desse desfalque, que a tip que a gente indicou no vídeo, no over no Denver, teria sido cancelada. A gente até deu uma segunda sugestão lá pra galera, por isso é muito importante vocês seguirem também a gente lá no grupo gratuito. Bom, dado o cenário de hoje, eu acredito que a equipe do Los Angeles Lakers deva pontuar bem contra esse New Orleans Pelicans. Se formos observar aqui, em relação ao aproveitamento de defesa do perímetro, os Pelicans são o terceiro pior de toda a NBA, então a gente pode conseguir aqui alguns pontos de 3, o que pode esticar, ajudar, né, para que a gente consiga uma pontuação mais alta para hoje, mas claro, precisamos de LeBron James e Anthony Davis em quadra para que essa equipe faça algum sentido. E por falar em possíveis desfalques que a gente não quer que aconteça, os Pelicans vêm muito desfalcado mais uma vez, né? Dessa vez sem DeJounte Murray mais uma vez, Zion Williamson, que são dois titulares, talvez os melhores jogadores desse time ao lado do CJ McCollum, que é dúvida para hoje. Herb Jones mais um titular, ou seja, se o CJ não jogar hoje, eles podem ficar sem 4 titulares, tá? E o Alvarado e o Hawkins são os dois principais reservas de backcourt desse elenco. Então, eles enfrentam problemas e devem sofrer hoje na mão dos Lakers, que é favorito para a partida. Também, assim como o Bucks, na minha visão, é favorito no jogo contra os Hornets, mas com a defesa tão frágil que os Bucks têm, com o momento atual e com desfalques, não dá para confiar numa possível vitória dos Bucks. Vamos falar agora aqui a respeito de Boston Celtics e Toronto Raptors. O Boston joga em casa, atuais campeões do melhor ataque da NBA no ano passado, o melhor ataque por 100 posses de bola, pelo menos até ontem, né? Não sei se é o que não passou eles, mas assim, o segundo melhor ataque, um time que produz e pontua muito bem. Então aqui, todo tipo de over ele faz sentido, digamos assim, desde que seja a favor do Boston, que é favorito também. E uma coisa importante, né? O Toronto Raptors, eles jogaram ontem, eles podem estar ainda mais frágeis na defesa, assim como uma coisa que eu acabei nem citando também, em relação ao New Orleans Pelicans, você tem mais dificuldades de defender, principalmente que o LeBron é um cara que gosta de pontuar em transição. Essa defesa, né, essa volta ali depois de um ataque fracassado, ou até um ataque que funciona, essa transição defensiva, essa volta para trás, acaba sendo prejudicada em jogos consecutivos por conta de cansaço. Então o Pelicans pode estar mais fragilizado, mas o Toronto ainda mais, porque além deles terem dificuldades por conta de cansaço, menos de 24 horas de descanso, o Toronto é um time que corre demais, eles sofrem muitos pontos de transição, né, de contra-ataque, e os adversários gostam de explorar isso, então jogos consecutivos para eles vão ser ainda mais cansativos. Então aqui, eu acho que vale a pena todo tipo de over a favor do Boston Celtics. A vitória não, porque a odd de 1.06, para mim é loucura ficar colocando dinheiro nisso daqui, apesar de eu achar que sim, eles são favoritos, mas ao mesmo tempo, se a gente for colocar na balança, o que vale mais a pena? Over dos jogadores do Boston ou coletivo? Aí eu vou no coletivo, porque pode ser que o jogo seja resolvido cedo e as principais estrelas não tenham tempo de quadra suficiente para poder produzir bem. Então se você quer se arriscar bastante aqui, colocar acima de 117, 118,5 pontos do Boston, vale o risco. Acho que vai bater? Não gosto de trabalhar com linhas tão altas assim, mas repito, vale o risco. O que eu quero trabalhar aqui é com over na pontuação do Boston no primeiro tempo, tá? Se tiver ali em torno de 60,5, 61,5, podem colocar acima dele, porque aí eu sei que durante todo esse período, os titulares, os principais jogadores estarão em quadra, e a gente vai ter uma linha interessante aqui para trabalhar no acima D, que eu acho que vale a pena. O mercado, infelizmente, não abriu. Mas, por que eu acredito nisso? Estamos falando aqui da quinta, a do Toronto Raptors, contra o segundo melhor ataque. O Toronto Raptors, como eu disse, é um time que gosta de jogar em transição, é quase um dos 10 times mais rápidos da NBA. Eles têm aqui um dos 10 piores aproveitamentos em rebotes defensivos, então eles podem conceder pontos de segunda chance para os rivais, no caso ali da equipe do Boston Celtics. Se for para investir ali, que seja na pontuação baixa de algum jogador, eu gosto do Jaylen Brown, porque ele é o principal pontuador de transição desse time, e ele pode machucar isso do lado ali do Toronto Raptors. E o mais legal também é o seguinte, a equipe do Toronto Raptors, nesse momento da competição, é o quinto time mais vazado em primeiro tempo em toda a NBA.
Do outro lado, estamos falando de um Boston que na última temporada foi o time que mais fez pontos em primeiro tempo na NBA. Nessa temporada, eles estão marcando 62,5 pontos, mas não é sempre que eles enfrentam um Toronto Raptors, que é um time tão fácil assim de você produzir pontuação. E também o Toronto é o time que mais leva os seus rivais à linha de lance livre na NBA. Isso pode ajudar a gente a ter alguns pontos fáceis, à medida em que o relógio ele é parado também. Então, todo um cenário interessante. O Toronto Raptors, acima de tudo, é um time que sofre muitos pontos no garrafão, e a gente consegue alguns pontos fáceis, já que arremessos perto do aro, geralmente eles têm um aproveitamento maior, né, uma chance maior de serem convertidos. Agora vamos falar aqui a respeito de Dallas Mavericks e San Antonio Spurs, mas não sem antes, pessoal, pedir para vocês deixarem um like, já clicaram no botão de joinha, ajuda muito o nosso projeto a seguir acontecendo. Se você quer apoiar a gente a continuar trazendo vídeos gratuitos para vocês, seja membro do canal. E lembrando, o nosso grupo VIP até o final desse mês está com a promoção de 20% de desconto para quem quiser os dois planos, tá? Tanto o mensal, que tá a R$40, de 50 por R$40, e o para temporada completa, que vai de 250 para 200. Esse grupo aqui, essa parte aqui da temporada completa, tem vagas limitadas, então se você quer fazer parte do nosso projeto por mais tempo, lembrando, esse ano faremos algumas videoaulas, né, na semana ali da pausa do All-Star Game, para a galera ensinando alguns métodos para vocês. Nosso objetivo é tornar vocês apostadores mais confiáveis, diminuindo o número de heads de vocês e aumentando as chances de green, com base nos números estatísticas, estudos, as melhores ferramentas e sites para vocês explorarem. Então, chame lá no WhatsApp sem compromisso, confiram detalhes do nosso plano e aproveitem essa promoção também, que é por tempo limitado. Falando de Dallas Spurs, aqui não poderia ser muito diferente, né? O Dallas Mavericks é favorito, joga em casa, só que assim, o Dallas tá 5-7 nessa temporada. Odd de 1,18 é loucura. Isso acontece porque nos últimos 10 jogos, 9 o Dallas venceu o San Antonio Spurs nos confrontos diretos, né? Então o mercado tá se baseando muito num recorte mais amplo, só que o San Antonio Spurs nessa temporada é muito melhor do que eles foram nos últimos anos. Com o Chris Paul, o time mudou e com o Wembanyama evoluindo cada vez mais, principalmente. Então não dá para se arriscar numa odd como essa. Vamos aqui de um jogador, vamos falar aqui a respeito de Luka Doncic, também não poderia ser diferente. Ele fez 31,3 pontos de média nos últimos 9 jogos contra o San Antonio Spurs. Ele conseguiu marcar pelo menos 27 pontos em 4 dos últimos 5 jogos, e também ele conseguiu fazer isso, né, em 6 dos últimos 7. Mas a gente quer uma linha aqui mais baixa pro Doncic. Por quê? Porque ele vem enfrentando, assim, não dificuldades, tá? Mas quando ele pontua bem contra o San Antonio Spurs, eu entendo. O San Antonio Spurs jogou ontem, vai estar cansado, mais frágil na defesa, mas geralmente o Doncic, ele consegue às vezes superar essa linha ali de over em pontos, mas é por pouco, tá? É sempre ali no detalhe, eu não quero ficar no detalhe. Vamos aqui de mais de 23,5 pontos dele e vamos duplar ali com uma boa pontuação do jogo que acontece na virada da madrugada do dia 16 pro dia 17. O Sacramento Kings enfrenta o Utah Jazz. O Sacramento Kings jogou ontem, tá? Vão ter um descanso muito curto para hoje, mas geralmente você tem mais dificuldades em defender do que em atacar em jogos consecutivos. Porque para atacar você consegue executar uma jogada ali com um jogador conduzindo a bola e 2 ou 3 jogadores ali paradinhos, recebendo a bola, arremessando, depois de um corta-luz, etc. Então assim, o mais difícil é você acompanhar a jogada, você fazer essa transição do ataque para a defesa, porque senão o seu adversário vai explorar essa velocidade e vai exigir desse seu pouco descanso uma defesa que você não vai conseguir entregar. Agora, para atacar, cara, às vezes você tem ali uma estrela que atrai uma dobra, você fica paradinho, como eu disse para vocês, é um pouco mais tranquilo. Você faz a transição ali do campo defensivo para ofensivo no seu ritmo, com calma, então é um pouquinho mais tranquilo ali de você conseguir produzir pontos. E principalmente se você enfrenta uma defesa frágil. Vamos aqui de acima de 110,5 pontos dos Kings para fechar essa odd em torno de 50 odds superiores, passamos lá para a galera do VIP. Mas falando aqui ainda a respeito de Luka Doncic, ele conseguiu superar essa linha de 23,5 pontos em 14 dos últimos 15 jogos que fez, vem de uma partida de 37 pontos e, se formos observar aqui, 5 dos últimos 9 jogadores com características semelhantes a dele e posição que enfrentaram os Spurs foram over. Só que tem um porém, esses overs aqui, eles são baseados nas linhas médias do jogador. Se a gente fosse colocar a linha abaixo do De'Aaron Fox, ele teria superado. O Anthony Simons também. O Anthony Edwards também, a linha baixa dele geralmente é 20,5 pontos, a gente sempre indica no VIP e sempre bate. O Jordan Clarkson não, e o Luguentz Dort bateu naturalmente. Então assim, se vocês forem observar, no número real, em linhas baixas, era para 8. Dos 9 jogadores com características semelhantes às dele, que são esses armadores que arremessam também de 3, conseguiram superar a linha de pontos baixas deles. E por que eu estou destacando essa questão da linha de 3 pontos? Porque para jogadores da posição do Doncic, o San Antonio Spurs é o 5º time que mais cede bolas de 3 por jogo. Isso pode ajudar a linha de pontos dele a subir para cima. O Doncic é um cara que arremessa com frequência do território triplo. Isso pode ajudar na nossa bet. Mas falando agora a respeito de Sacramento Kings, eles enfrentam o Jazz, que nos últimos 20 jogos sofreram 118,7 pontos por jogo.
em 5 dos últimos 6 jogos, eles sofreram mais de 110,5 pontos. E se a gente for fazer um recorte para esse período de 6 jogos que especificamos recentes, eles sofreram uma média muito grande de pontos, 120,2 pontos por jogo. O Sacramento Kings, nesse momento da competição, eles são um dos 10 melhores ataques da NBA por 100 posses de bola, o que também é muito positivo. E o Jazz é um dos 10 times mais rápidos da liga. Eles podem ajudar a termos mais posses de bola, porque quanto mais rápido quer dizer que você gasta menos o relógio para finalizar uma jogada. Quanto menos você gasta o relógio, mais arremessos dentro de uma partida você tem. Quanto mais arremessos, mais chances de um over. O aproveitamento e rebote defensivo do Jazz é muito ruim, um dos 10 piores, então a gente pode ver alguns pontos de segunda chance corrigindo, né, arremessos errados do lado do Sacramento Kings. E eles também, né, além de serem muito ruins em diversas questões defensivas, o Jazz, eles também são um dos 10 times que mais sofrem bolas de 3 por jogo, o quinto nesse momento da competição. E também eles têm um dos 10 piores aproveitamentos em defesa de arremessos que vem do território triplo. E o Sacramento Kings é um time que nessa temporada, com a chegada do DeMar DeRozan, diminuirá um pouco o número de arremessos de bolas de 3. Só que tem um porém, a gente está falando de uma comissão técnica que inclusive conta com Leandrinho, etc., de treinadores ali que eram parte do projeto do Golden State Warriors antes. Então, eles implementaram esse jogo frequente ali, né, no handoff, onde você tem um pivô mais passador em relação ali ao Draymond Green e o Sabonis, né, que são equivalentes, trabalhando ali, soltando a bola no perímetro para os seus companheiros arremessarem de 3. Tanto que nas últimas temporadas, se formos olhar aqui nas linhas tradicionais, o Sacramento Kings sempre esteve entre os times que mais arremessavam de 3 na NBA. Então, eles podem conseguir alguns arremessos fáceis hoje assim. Na última temporada, eles foram o terceiro que mais arremessaram bolas do território triplo. E na penúltima temporada, eles foram também um dos 10. Então, isso pode ser muito bom pra gente também. Então, vamos ficar de olho nesse over com essa duplinha. Se vocês falarem, Léo, não gosto da pontuação do Doncic, mas gosto da pontuação dos Kings, que eu jogo em casa até. Eu queria duplar com outra coisa. Pode ser com a dos Lakers, pode ser com a pontuação do Bucks, pode? Fiquem à vontade, tá, pra fazer. Se apeguem mais análise aqui que a gente tá trazendo. Acho que o único jogo no qual eu acho que vocês têm que seguir um pouquinho mais ao pé da letra em relação à pontuação do Doncic, porque como eu disse, se vocês forem colocar a linha média ali, se for bater, eu acredito que vai ser bem apertado, a não ser que ele amanheça ali muito quente no território triplo, mas não dá pra gente saber como vai ser a eficiência do jogador. Então, a gente sempre tenta se basear um pouquinho mais nas estatísticas e no cenário que o jogo pode se desenvolver. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, quero agradecer a audiência de vocês, os comentários também. E não se esqueçam de entrar lá no nosso grupo gratuito, o link tá na descrição, e seguir a gente lá no Instagram, @cestadetrade. Grupo VIP aqui do lado, contato, chamem o Matheus, sem compromisso, confiram todo o conteúdo que tem lá e vocês vão ver. Estamos cobrando menos do que grande maioria do mercado e entregando muito mais. Muito obrigado pela sua audiência e falou!